Está começando mais um vlog de viagem aqui do canal do Studart. Eu fiz uma viagem recentemente para 2 lugares diferentes, mas eu vou falar sobre um deles nesse vídeo, que é o Canadá. Esse lugar para o qual diversos brasileiros começaram a debandar e continuam debandando para fugir desse Brasil que afunda num poço sem fim. Eu particularmente fui para lá sem o intuito de me mudar nem nada do gênero. Fui como turista mesmo, fui para conhecer, encontrar vários amigos brasileiros que foram para lá. Então minha visão era muito diferente de quem tá observando tudo com aquela ideia de, pô, será que se eu morar aqui vai funcionar para mim ou não vai funcionar? Então eu tava com o coração muito mais leve. Para mim era só para aproveitar. Antes de mais nada, eu preciso dizer para onde eu fui no Canadá, porque o Canadá é imenso, né? É um dos 5 maiores países do mundo e tem algumas opções, porque ele, apesar de ser imenso, ele não tem tanto lugar assim para você visitar. Eu fui nos mais óbvios, nos mais conhecidos, que são Vancouver, Montreal, Quebec e Toronto. Mas vamos lá, e antes de eu falar qualquer coisa e entrar em maiores detalhes, eu vou dar a minha opinião no todo, assim, do que eu achei de cada uma das cidades, tá? Começando pela queridinha dos brasileiros, Vancouver. Cara, eu preciso dizer que, primeiro, eu cheguei em Vancouver depois de ter saído de Nova Orleans, então foi um contraste muito grande pra mim. Até porque eu tinha adorado Nova Orleans, tipo, é uma cidade que agora vive no meu coração, eu sou apaixonado por ela desde que eu pus os pés lá. Então foi um contraste muito grande. Vancouver, pra mim, eu não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, mas pra quem é do Rio vai entender essa referência muito rapidamente. Vancouver é como se fosse a Barra da Tijuca ou o Recreio dos Bandeirantes do planeta Terra. É como se os emergentes do mundo resolvessem se refugiar lá em Vancouver. Principalmente porque o voo da Ásia para Vancouver é muito rápido, é papo de 9 horas, é um voo direto, então, cara, só pra vocês terem uma ideia, 30% do povo de Vancouver é chinês, é asiático. Quer dizer, chinês não, é asiático de maneira geral. E a segunda maior Chinatown do mundo fica em Vancouver, só perde para São Francisco. Eu lembro que teve um bar que eu fui, que eu pedi uma água gelada, a atendente, que era a dona, só tava ela lá, ela não sabia falar nada de inglês. Aí eu tentando falar, eu quero uma água gelada, só que em inglês, né? A cold water, e ela, cold water? Aí eu, não, eu apontando para uma garrafa de água, fazendo assim, tentando. Ela não entendia de jeito nenhum. Eu tinha uma dificuldade tremenda para pegar uma garrafa de água gelada. Aí eu fui, levantei, fui lá, peguei, ela quase brigou comigo. Mas enfim, ela não sabia. É muita gente, é muita gente. E uma outra característica que eu achei curiosa é que Vancouver não tem uma identidade. Eu gostei da mistura, mas ao mesmo tempo essa mistura ainda não produziu o tipo de cidade cosmopolita que eu imaginava que pudesse ser. Coisa que Toronto já é, entendeu? Tanto é que eu gostei muito mais de Toronto. Mas voltando a Vancouver, eu achei a cidade muito pasteurizada. E aliás, eu descobri que eu não gosto de vidro verde, vidro esverdeado, porque ô cidade, para ter um monte de prédio, tudo, mas assim, tudo, todos eles não conhecem vidro transparente. E eu achava que isso não era nada demais, até observar uma cidade toda com vidro esverdeado. Fica feio. O prédio pode ser o prédio mais bonito de todo, mas com vidro todo esverdeado, só prédio com vidro esverdeado lá de prédio com vidro esverdeado, fica feio, fica estranho. A cidade me deprimiu, eu fiquei chateado. Eu sei que tem muito brasileiro que mora lá, eu sei que de repente você está assistindo esse vídeo morando aí, foi a sua opção para fugir do Brasil e tal, para tentar recomeçar a vida, mas não mexeu comigo e ainda por cima eu ganhei a minha primeira alergia por conta do pólen. Eu não tinha alergia até pisar em Vancouver. E agora eu tenho alergia aparentemente a pólen, porque tem o dobro de pólen em Vancouver em comparação com o resto do Canadá e talvez, sei lá, com o resto do mundo. Eu não sei como é que é essa estatística, mas me falaram isso. Então eu comecei a ficar com a garganta purgando, o nariz entupido, tudo. Assim, teve um dia já, o penúltimo dia da minha estada em Vancouver, eu não conseguia andar direito, não estava querendo andar, não estava querendo sair para ir para lugar nenhum. Então assim, eu acho que tudo isso influenciou para eu não curtir tanto Vancouver. Uma outra curiosidade sobre Vancouver e Toronto também. Toronto também tem essa curiosidade. Cara, tem muito maluco andando pelas ruas. Eu nunca me senti tão em casa como em Vancouver. E por fim, eu acho que até complementando a questão da alergia, o clima é muito seco.
O que é doido se você pensar que ela é uma cidade costeira, então tem mar ali, tem água por todos os lados, e ainda assim você fica com o lábio rachado, com a boca seca, com a garganta. Eu acordava todo dia com a garganta seca. E olha que eu já fui pro Atacama, o lugar mais seco desse planeta, e não acontecia o que aconteceu comigo em Vancouver. Muito doido. Eu fui na primavera, eu fui no mês de junho. Claro que isso deve variar, eu acredito, eu espero, né? Porque imagina, você ainda ter chuva, frio e clima seco, isso deve ser um caos. Agora, Montreal. O que eu tenho para falar sobre Montreal? Primeiro que é uma cidade francófona, né? Então é uma cidade que fala francês, que fica na província de Quebec, é a única parte, e lá eles querem meio que buscar a independência. Inclusive, curiosidade, a província de Quebec passou a primeira lei xenófoba do Canadá, porque você, para trabalhar em alguma repartição pública lá, algum órgão governamental, você não pode ter nada cobrindo a sua cabeça, o seu rosto, nada do gênero. Então, na prática, ou você escolhe a religião ou você escolhe trabalhar para o governo. Então, já passou a primeira lei do gênero. Então, caso você tenha questões com relação... Eu só soube disso depois que eu já tinha ido embora de Montreal e de Quebec. Então, minha consciência está um pouco mais tranquila. Independente disso, eu posso dar minha opinião sincera de que eu gostei bastante de Montreal em comparação com Vancouver. Eu achei uma cidade muito mais autêntica, uma cidade muito mais charmosa, uma cidade gostosa de se estar, uma cidade que tinha identidade mesmo. E é uma cidade mais antiga também, né? Porque Vancouver parece um grande condomínio, uma grande cidade condomínio. Mas Montreal não, Montreal tem aquele charme característico de cidades europeias. Uma curiosidade é que lá, quando você chega, logo que eu cheguei no aeroporto, fui pedir um café, na verdade um chocolate, porque eu não bebo café, os caras me falaram bonjour, hi. Eu demorei para entender um pouco, é porque é bonjour barra hi, porque ele quer ver o que você fala. Você fala francês, você vai no bonjour, é como se fosse um RPG. Se você é do bonjour, então vem para cá. Se você é do hi, você vem para cá. Eu gostei disso, porque já facilita logo de cara. Um outro detalhe bem maneiro é que em Montreal e nas cidades mais frias, de maneira geral, tem toda uma cidade subterrânea, tipo mundo invertido, como se fosse Stranger Things, sabe? Você tem toda uma cidade para suprir as necessidades da galera no inverno. Isso tem também em Toronto, acho que em Winnipeg. Um detalhe maneiro é que as cidades mais frias do Canadá, elas ganham uma vida como se não houvesse amanhã no verão. Montreal, então, o que tem de atividade, o que tem de festival acontecendo é fora de série. Eu dei muita sorte, porque eu fui justamente nesse período, peguei um festival lá, inclusive se você gosta de jazz, lá é a cidade canadense para você visitar. Agora, saindo de Montreal, você pode ir rapidamente fazer uma visita de um dia ou dois para Quebec, que fica a cerca de 3 horas de lá. Eu fiz isso, eu cheguei um pouco mais tarde do que eu gostaria, eu cheguei 1 da tarde, então foi bem apertado o meu cronograma, mas gostei bastante da cidade. Eu recomendo, uma cidade, parece até cenográfica essa cidade, de tão bonitinha que ela é. Eu acho que vocês deveriam dar um pulinho lá se vocês tiverem esse tempo. E por fim, a gente tem Toronto, que é a cidade, sem dúvida, mais cosmopolita de todas as que eu visitei. É uma cidade, é muito doido, porque é uma cidade pequena com cara de cidade grande, ou uma cidade grande com cara de cidade... Não, é mais uma cidade pequena com cara de cidade grande mesmo. Porque ela tem 2.780.000 habitantes, né? Isso aí é pouquíssimo se você considerar certas cidades do Rio de Janeiro, mas ela tem toda a infraestrutura e pegada de uma cidade grande. Eu, por exemplo, fiz tudo que eu precisava fazer diariamente a pé. Exceto, óbvio, uma vez ou outra que eu peguei lá um Uber Pool, ou peguei um metrô e tal, mas no geral você consegue explorar bem a cidade só com o seu calçado da moda. Um detalhe importante sobre Toronto é, ela obviamente é a cidade mais cara de todas no Canadá. Não sei por que eu falei obviamente, porque eu não fui a todas as cidades do Canadá, mas eu achei de cara, assim, eu pedi um café da manhã, foi tipo $38 canadenses, e o dólar canadense está 3-1, né? Então ainda assim dá uma estuprada para um café da manhã, mas foi um café da manhã gostoso, assim, foi agradável. Um outro detalhe é que a temperatura lá foi a temperatura mais baixa que eu encontrei em comparação com as outras cidades que eu tinha ido. Assim como Montreal, eu achei que a cidade é mais suja do que Vancouver, comparativamente. Como eu disse, tem uma pegada mais de cidade grande mesmo. É difícil a cidade ser cristalina, limpa, com tudo perfeito, mas para os nossos padrões aqui do Brasil, a cidade, realmente,
Show de bollocks. Essa Nova York bebê tem muita opção de entretenimento, lazer, diversão. Eu pelo menos aproveitei bastante a cidade. Mas, como as outras cidades canadenses que eu fui, parece que não tem atividade noturna. Parece que a cidade dá uma murchada. Mesmo no verão, ela dá uma minguada depois que bate 9 horas da noite. Agora, quanto tempo eu recomendo que você que está pensando em ir para lá deveria gastar? A meu ver, Vancouver, com 4 dias, dá para você aproveitar, dá para você curtir bastante. Claro, veja bem, isso dependendo do perfil de viajante que você é. Para mim, 4 dias em Vancouver deu de sobra. Eu fiquei mais tempo, mas com 4 dias eu já tinha conhecido o que importava e o resto depois foi meio que embromação. Montreal, 3 dias. 3 dias está de boa. Quebec, 1 dia, se você conseguir pegar um dia inteiro, ou 2 se você quiser dormir na cidade, fazer tudo com mais calma. E Toronto, óbvio que 6 dias. Eu acho que 5, 6 dias para poder curtir bastante, conhecer vários cantinhos e tal. A cidade merece essa atenção.